Tendo como objetivo a padronização ou verificação da qualidade, assim como outras ferramentas da qualidade até então apresentadas neste canal, temos a folha de verificação. Esta é uma ferramenta alternativa que visa a melhoria da qualidade, direcionada exclusivamente ao problema que visa resolver. Há quem diz que as folhas de verificação, elas são exemplificadas na seguinte maneira: folha de verificação para distribuição de processo de produção, para registro de reclamações de clientes e para itens defeituosos. É fato que também existe outras definições para a mesma situação, onde define folha de verificação como formulário no qual itens a serem verificados para observação do problema já estão impressos, com o objetivo de facilitar a coleta e o registro dos demais dados. E é por conta dessas definições diferentes uma das outras que o tipo de folha de verificação a ser utilizado depende do objetivo da coleta de dados. Sendo utilizada no formato de uma tabela, que é a mais comum, é necessária uma identificação de quais informações serão avaliadas e qual o objetivo desta coleta de dados para que, com este planejamento, seja possível determinar previamente o que constará em cada coluna desta tabela. Neste exemplo apresentado, as colunas foram preenchidas com informações de data, hora, nome do operador e o defeito que foi detectado. Da mesma forma, poderíamos também agregar outra coluna na vertical ou na horizontal que agregassem mais informações, como por exemplo as unidades ou plantas em que realizou-se a verificação e caso seja mais de uma, ou até mesmo agregar um item que some os defeitos encontrados por dia, semana ou mês, possibilitando identificar algumas possíveis mudanças do padrão vigente até então. Frisamos que o quadro traz a liberdade de avaliar dados quantitativos e qualitativos, ou seja, as respostas da folha de verificação que preenche as colunas podem ser desde um sim ou um não, até a descrição específica do defeito, em que consta mais detalhes, como é o caso da última coluna do exemplo. Frisamos que o objetivo da folha de verificação não seja um monitoramento contínuo. É possível determinar qual o período que será feita a coleta de dados ou um número específico de amostra, realizando assim um recorte temporal e para que a avaliação da folha seja representativa e que as ações formuladas posteriormente com base nesta seja focada no problema. A sua aplicação se dá através de passos simples, como por exemplo, a folha de verificação para análise da distribuição de um item de controle. O segundo passo, então, consiste na folha de verificação de itens defeituosos. Você, então, no terceiro passo, deve definir os seus objetivos. O quarto item é determinar o tipo de folha de verificação. O quinto item consiste em construir um formulário claro. O sexto item é envolver as pessoas no processo. E, por último, é fazer testes. Tome nota. A folha de verificação aparentemente é muito simples de se aplicar e por isso é considerada a mais utilizada entre as 7 ferramentas da qualidade. Ela é conhecida também como uma verificação ou, neste caso, também como um checklist, que representa uma lista de recolhimentos de defeitos ou um formulário utilizado para padronizar e facilitar a coleta de dados, além de uniformizar a verificação e execução de um processo. A folha de verificação no campo industrial é mais comum. Por exemplo, existe folha de verificação para localizar defeitos, contagem de quantidades, classificação de medidas, existência de determinadas condições, tipos de reclamações, causas e defeitos, causas e efeitos também. Agora, como fazer uma folha de verificação? Apesar de que não existe um modelo propriamente dito para que então possa ser utilizado, mas a folha de verificação consiste em alguns passos para que então você possa ter uma verificação mais eficiente daquilo que está analisado. Para começar a folha de verificação, você pode então fazer o objetivo da coleta de dados respondendo às seguintes questões: quais dados serão precisos? Os dados podem ser analisados por diversas óticas. Como os dados serão registrados?
quem irá realizar a coleta de dados, quem irá realizar o levantamento de dados e se está preparados para fazer com eficácia. E depois de então você ter feito todas as situações envolvidas para o primeiro item, que é definir o objetivo, você então monta a lista com os campos para o registro. E o seu terceiro passo consiste em elaborar a folha autoexplicativa para o preenchimento. A quarta situação consiste para a coleta e depois a quinta situação é a execução de pré-teste. A sexta situação e por último, nestes passos a serem desenvolvidos, é fazer a coleta de dados. Tendo como objetivo a padronização e ou verificação da qualidade, assim como outras ferramentas da qualidade até então apresentadas neste canal, temos a folha de verificação. Esta é uma ferramenta alternativa que visa a melhoria da qualidade, direcionada exclusivamente ao problema que visa resolver. Há quem diz que as folhas de verificação elas são exemplificadas na seguinte maneira: folha de verificação para distribuição de processo de produção, para registro de reclamações de clientes e para itens defeituosos. É fato que também existem outras definições para a mesma situação, onde define folha de verificação como formulário no qual itens a serem verificados para observação do problema já estão impressos, com o objetivo de facilitar a coleta e o registro dos demais dados. E é por conta dessas definições diferentes uma das outras que o tipo de folha de verificação a ser utilizado depende do objetivo da coleta de dados. Sendo utilizada no formato de uma tabela, que é a mais comum, é necessária uma identificação de quais informações serão avaliadas e qual o objetivo desta coleta de dados para que, com este planejamento, seja possível determinar previamente o que constará em cada coluna desta tabela. Neste exemplo apresentado, as colunas foram preenchidas com informações de data, hora, nome do operador e o defeito que foi detectado. Da mesma forma, poderíamos também agregar outra coluna na vertical ou na horizontal que agregassem mais informações, como por exemplo as unidades ou plantas em que realizou-se a verificação e, caso seja mais de uma, ou até mesmo agregar um item que some os defeitos encontrados por dia, semana ou mês, possibilitando identificar algumas possíveis mudanças do padrão vigente até então. Frisamos que o quadro traz a liberdade de avaliar dados quantitativos e qualitativos, ou seja, as respostas da folha de verificação que preenche as colunas podem ser desde um sim ou um não, até a descrição específica do defeito, em que consta mais detalhes, como é o caso da última coluna do exemplo. Frisamos que o objetivo da folha de verificação não seja um monitoramento contínuo. É possível determinar qual o período que será feita a coleta de dados ou um número específico de amostra, realizando assim um recorte temporal e para que a avaliação da folha seja representativa e que as ações formuladas posteriormente com base nesta seja focada no problema. A sua aplicação se dá através de passos simples, como por exemplo, a folha de verificação para análise da distribuição de um item de controle. O segundo passo, então, consiste na folha de verificação de itens defeituosos. Você, então, no terceiro passo, deve definir os seus objetivos. O quarto item é determinar o tipo de folha de verificação. O quinto item consiste em construir um formulário claro. O sexto item é envolver as pessoas no processo. E, por último, é fazer testes. Tome nota. A folha de verificação aparentemente é muito simples de se aplicar e por isso é considerada a mais utilizada entre as 7 ferramentas da qualidade. Ela é conhecida também como uma verificação ou, neste caso, também como um checklist, que representa uma lista de recolhimentos de defeitos ou um formulário utilizado para padronizar e facilitar a coleta de dados, além de uniformizar a verificação e execução de um processo. A folha de verificação no campo industrial é mais comum. Por exemplo, existe folha de verificação para localizar defeitos, contagem de quantidades, classificação de medidas, existência de determinadas condições, tipos de reclamações, causas e defeitos, causas e efeitos também. Agora, como fazer uma folha de verificação? Apesar de que não existe um modelo
propriamente dito para que então possa ser utilizado. Mas a folha de verificação consiste em alguns passos para que então você possa ter uma verificação mais eficiente daquilo que está analisado. Para começar a folha de verificação, você pode então fazer o objetivo da coleta de dados respondendo às seguintes questões: quais dados serão precisos? Os dados podem ser analisados por diversas óticas. Como os dados serão registrados? Quem irá realizar a coleta de dados? Quem irá realizar o levantamento de dados? E se está preparados para fazer com eficácia? E depois de então você ter feito todas as situações envolvidas para o primeiro item, que é definir o objetivo, você então monta a lista com os campos para o registro. E o seu terceiro passo consiste em elaborar a folha autoexplicativa para o preenchimento. A quarta situação consiste para a coleta e depois a quinta situação é a execução de pré-teste. A sexta situação e por última, nestes passos a serem desenvolvidos, é fazer a coleta de dados.